Jejum de Netflix, jejum de TikTok, de café. Será que isso existe? Vamos conversar um pouquinho sobre o jejum bíblico e como ele deve ser feito. Para isso, eu trouxe 5 curiosidades sobre o jejum bíblico. Primeira curiosidade: o jejum bíblico consiste na abstenção de alimentos para fins espirituais. Isso mesmo, não pode ter nenhuma outra finalidade, como por exemplo, finalidade estética, e sim apenas a sua intimidade com Cristo. Segunda curiosidade, o jejum bíblico consiste na abstenção de alimentos sólidos e líquidos. Então, esse negócio de jejum de Netflix, de TikTok, de redes sociais, não é um jejum bíblico, ok? Você pode até utilizar isso para finalidades de, por exemplo, se aproximar um pouquinho mais de Deus, ter o seu momento devocional. E se você sentir que essas coisas estão te afastando de Deus, você pode se abster delas por um tempo como um propósito. Mas isso não é um jejum bíblico. Entrando nisso, existem alguns tipos de jejum bíblico, e se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre eles, comenta aí embaixo que eu posso trazer outro vídeo sobre os tipos de jejuns. Mas existe um tipo de jejum, e aí já vem a terceira curiosidade, que é o jejum absoluto, onde você se abstém de alimentos e também de água. Esse jejum absoluto, nós vemos alguns exemplos dentro da Bíblia, e um deles é o jejum de Esther, onde ela se abstém de alimento sólido e água por 3 dias. E falando em duração, quarta curiosidade, não existe jejum bíblico com duração menor que 24 horas. Isso mesmo, jejum de 2 horas, 3 horas, não é o jejum bíblico, ok? Jejum bíblico, ele tem que ter pelo menos 24 horas para ser considerado jejum. Vamos para a quinta curiosidade. O jejum, ele consiste em uma individualidade entre a pessoa e Deus. Mas existem jejuns públicos. E esses jejuns públicos, eles têm uma finalidade em comum, seja no momento de emergência, de calamidade. Nós vemos que a Bíblia apresenta alguns desses jejuns públicos. O importante é que todo o povo esteja unido em oração e em jejum e num só propósito. Então tem que ser unânime. E aí já entra aí uma curiosidade extra, que é: não existe jejum sem oração, tá bom? Precisa haver oração e jejum, eles andam lado a lado. Se você está tirando o seu jejum, mas não está tendo um momento com Deus, isso não é jejum, você só está passando fome à toa. Então ore. E o jejum público, por exemplo, nós temos aí no exemplo de Esther, que já foi citado, nós temos em Joel, no capítulo 2 de Joel, nós temos o exemplo em Esdras, em 2 Crônicas e muitos outros exemplos na Bíblia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre jejum, eu vou abrir uma caixinha aqui nos stories. E também você pode dizer se você quer uma parte 2 sobre curiosidades de jejum bíblico, como fazer, qual a maneira correta. Manda aqui nos comentários. Um beijo e Deus abençoe grandemente sua vida.